Você é contra o uso do dinheiro público para financiar a campanha de político? Você sabe onde que nasce a corrupção? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos falar um pouquinho hoje sobre financiamento eleitoral. Eu costumo falar muito aqui no canal que o Brasil durante muito tempo foi uma oligarquia, até legalmente, na letra da lei. Porque na prática também, os barões do café, por exemplo, na época da República do Café com Leite, é quem governava o Brasil. Isso foi a prática política brasileira durante muito tempo. Recentemente, depois da Constituição de 88, é que a gente colocou os pobres na jogada. Porque até o voto, quando o Brasil era império, foi pela renda. Então, se você não ganhasse até acima de X reais, você não podia votar. Você tinha que ganhar muito acima disso para ser candidato. Ou seja, não existia representante político pobre. Depois que a Constituição de 88 trouxe o sufrágio universal, isso é, agora todo mundo praticamente acima de 16 anos pode votar e praticamente todo mundo brasileiro acima de 18 anos pode se candidatar, exceto para o Senado que é um pouquinho mais velho, a gente agora tem a disputa de candidatos ricos e candidatos pobres. Qual que é o cenário? O cenário é de um país miserável. Então o candidato rico, ele vai ter um certo potencial para fazer políticas assistencialistas que infelizmente estão impregnados na cultura brasileira. Então muitas vezes aquela população que já não acredita na política, e mal o governo chega até ela, afinal de contas até ontem praticamente era um sistema de oligarquia. Então o governo governava para esses caras ficarem cada vez mais ricos e atendiam muito pouco a população. Então a população pobre que já é descrente com a própria história do Estado, que a ele sempre negligenciou condições mínimas de vida. Misturado já com a campanha de setores da sociedade e da mídia para o desgaste da democracia dos partidos, acrescentados à vulnerabilidade social, que é precisar de condições mínimas de vida, está exposto a essa diferença de candidatura de um candidato que gasta muito dinheiro, porque ele tem muito dinheiro, ou a muitos amigos que têm dinheiro, e de um outro candidato que é pobre, que ganha um salário mínimo, mas que vai representar efetivamente a categoria que ele deve representar para que o Estado finalmente deixe de ser uma oligarquia e passe a governar para todos. Além do assistencialismo, da compra de voto, as campanhas também estão cada vez mais caras pelos recursos tecnológicos, as técnicas de comunicação, de marketing, tá tudo cada vez muito mais técnico e caro. Então as campanhas eleitorais têm tido um custo muito alto e até exagerado. Então essa distorção de quem pode pagar por um empreendimento dessa magnitude e quem não pode é um grande problema. É claro, gente, que o candidato pobre, mesmo nesse sistema distorcido de financiamento, onde o candidato rico que tem muito mais dinheiro que ele para fazer campanha, pode ser que ele consiga lograr êxito e se eleger com um trabalho muito grande, com muita base. Mas é óbvio que não é justa essa competição. A competição tem que estar equilibrada. A partida tem que ser a mesma para todos os competidores. Porque senão a nossa democracia vai estar sendo falseada. A gente está maquiando a oligarquia e chamando de democracia. Então nós temos que ter a convicção de que a igualdade de competição na democracia é fundamental. Bom, gente, hoje existe o fundo partidário e o fundo eleitoral para dar condições mínimas de participação política para todos os partidos, minimamente para os candidatos. Mas ele ainda é muito pouquinho perto do que os partidos e os candidatos, principalmente a presidente, declaram na campanha. A grande maioria da arrecadação de recursos ainda advém da iniciativa privada, mas a empresa não doa, a empresa faz investimento. E é óbvio que depois de eleito, o candidato que usou dinheiro da empresa para eleger fazia serviço para a empresa, virava simplesmente um despachante daquela empresa. Então isso até pouco tempo podia ser feito, agora já não pode mais. Nessa eleição a empresa não pode doar direto para o candidato em ano eleitoral, mas as pessoas físicas ainda podem doar. Então muitas vezes um candidato que não tem dinheiro ele próprio, ele também vai atrás de financiamento, porque para ele candidatar ele precisa de um contador, de um advogado, tem que ter santinho, tem que ter um adesivo, as ideias e propostas dele tem que estar escrito em algum lugar. Ele tem que gravar um vídeo, ele tem que ir para a internet, ele tem que conseguir um canal na rádio, gasolina para rodar, algum veículo. Então existem custos mínimos de campanha, sem que os quais o mínimo de estrutura não garante que os pobres também vão poder participar. E isso manteria essa cultura política do Brasil. Então hoje você tem a grosso modo esses dois tipos de financiamento para campanha. A pessoa física e o dinheiro público do fundo partidário eleitoral. E como que funciona isso? O candidato ele tem que criar uma conta no banco e tudo que ele gastar para a campanha tem que sair dessa conta e entrar nessa conta. Essa conta é o Caixa 1.
O caixa 1 é o caixa único. Então, se você vai mandar fazer um material para sua campanha, ou se você vai alugar um carro para a campanha, você tem que usar no dinheiro dessa conta. E você tem que depositar nessa conta identificado, não pode depósito anônimo. Hoje em dia, como a gente disse, não pode mais empresa, o depósito tem que ser identificado, a pessoa física tem um limite para doar. Então muitas vezes o cara pode doar para sua campanha, a pessoa física, porque acredita no seu projeto. Mas pode ser também que ele doa para sua campanha agora e depois te cobre algum tipo de favor não republicano depois da eleição. Mas também não é contra a lei você fazer acordos com setores da população. Por exemplo, eu vou ser candidato a vereador e vou representar todas as classes dos professores e faço um acordo que eu só voto o projeto a favor da classe dos professores. E os professores vão ajudar a financiar a minha campanha. Isso não é contra a lei e é até uma maneira de você se organizar a sua representação na ação política. Então, o limite da doação física fica muito volátil. Por isso que a gente tem que aumentar mesmo a fiscalização. Até porque a maioria do dinheiro que vai para assistencialismo e compra de voto não é do caixa 1 que passa nessa conta. É justamente do caixa 2, que é o dinheiro que não entra naquela conta única. Esse é o famoso caixa 2. Quando alguém doa o dinheiro para sua campanha e fala, pega esse dinheiro e paga aquele aluguel daquele carro direto, sem passar na conta da campanha. Aquilo ali foi um caixa 2 eleitoral. E essa prática é quase que naturalizada na política brasileira. Seja da direita, seja da esquerda, é uma prática comum. Muitas vezes ela é até praticada por falta de capacitação técnica dos agentes partidários. Muitas vezes candidatos humildes saem prejudicados porque não entende a burocracia de tanta que é a prestação de conta, tantas coisas pormenores, e às vezes por uma quantia irrelevante, essa pessoa pode ficar até impedida de se candidatar. Então a gente tem que ter, por um lado, o arroxo na fiscalização e na transparência. Por outro lado, o Estado tem que dar condição para os dirigentes partidários terem capacitação e terem mão de obra técnica para conseguir dar conta de tanta regulamentação e fiscalização sem se colocar em risco, sem que participar do jogo político seja colocar sua cabeça numa guilhotina. Então, justamente para a gente aperfeiçoar a participação dos partidos e aumentar a transparência, a gente precisa também de que o Estado dê o amparo necessário aos partidos. Até porque o financiamento público dos partidos, através, por exemplo, do fundo partidário, que é o dinheiro que os partidos têm para se manter no dia a dia, ele está remunerando uma atividade que é o único canal de intermediação da sociedade do Estado. Então o partido político ele cumpre um importantíssimo papel. A gente sabe que no Brasil existem mais de 30 partidos e que a maioria deles não cumpre exatamente o seu papel e queima o filme daqueles partidos sérios, comprometidos em ser realmente o que um partido precisa ser. E quando o partido ele é um partido de verdade, ele dá uma contribuição muito grande para a democracia. Mas para que isso aconteça, ele precisa também, além da credibilidade, ele precisa de funcionar com transparência e ter capacitação. Por outro lado, a gente tem uma questão pragmática. Se a campanha tem um gasto mínimo, que é advogado, contador, santinho, gasolina, por outro lado, quanto menos dinheiro público você ofertar para o candidato, mais dinheiro privado ele vai precisar de pegar para completar esses gastos. Esse financiamento privado, como a gente viu, aumenta a dependência do candidato com o doador. Enquanto com o governo ele nem vê a cara de ninguém, o governo vai mandar o dinheiro para ele, independente do que ele falar ou fizer. Já o financiamento privado não. Ele pode condicionar a ação do agente político, ele pode condicionar, falar o que o candidato tem que fazer ou não. Então não existe uma resposta simples, pacífica, que vai resolver todos os problemas das campanhas políticas brasileiras. Mas existem alguns consensos. Sabendo da nossa cultura política, com todas essas dificuldades, precisando de dar condições, a gente tem dois grandes objetivos na regulamentação da campanha eleitoral então. O primeiro grande objetivo, que todo mundo moderno e democrático tenta conquistá-lo quando vai regulamentar as suas campanhas, é o equilíbrio entre os atores políticos partidários, dos candidatos. Evitar que um candidato saia muito mais na frente do que o outro. E o outro é a independência do financiado para o seu doador. Ou seja, depois de eleito, ele não pode ficar com o rabo preso com quem financiou a campanha dele. Então, independente da ferramenta específica, normalmente essas ferramentas abarcam 3 áreas para alcançar esses dois objetivos. A primeira área é a restrição e a vedação de recursos. Ou seja, aqui nós vamos restringir o gasto da campanha e vamos colocar um teto de gasto de até 10 mil para vereador e até 50 mil para prefeito. Não pode gastar mais que isso. Isso é um tipo de vedação e de restrição que ajuda até na fiscalização.
Porque se o concorrente, o adversário ou o cidadão percebe que o candidato X está com tanta estrutura de campanha que passa muito o razoável dos 50 mil, fica mais fácil de denunciar e fica mais fácil de controlar. Outro tipo de vedação importante é coibir o uso da máquina para fazer campanha para um candidato. Por exemplo, nos uniformes da prefeitura não pode ter a logo do governo, a marca do governo dos 4 anos. Nas roupas da prefeitura tem que ter o brasão da prefeitura oficial. Isso quer dizer que o governo atual é uma coisa e a prefeitura enquanto instituição é outra coisa. Outro ponto importante nessa área de vedação e restrição é a atualização dos sistemas de compra, do sistema tributário e da transparência do processo. Hoje, com a informação e a tecnologia como está, a gente já consegue aumentar a transparência das campanhas políticas eleitorais. A segunda área é a provisão de recursos públicos para as candidaturas. Essa também é uma área importante porque ela vai basear todas as ferramentas que visam aumentar a independência do ator político por quem financiou a campanha dele. Então a provisão de recursos públicos, como a gente já discutiu, diminui a necessidade de recursos privados, diminui o rabo preso desse agente político com outros setores e ainda por cima tenta equilibrar um pouco a competição dos atores em si. O principal recurso público das campanhas é o horário gratuito de TV e de rádio. Ele é gratuito para as emissoras, mas o governo deixa de arrecadar imposto e na prática é quase 3 bilhões de reais investidos para que os candidatos possam se conectar diretamente com seus eleitores. Esse é um gasto muito relevante, isso é um investimento importante para a democracia, porque é na hora do horário do rádio e da TV que são os momentos principais que o eleitor vai buscar uma informação, que é o momento do eleitor ouvir os diversos atores. Então ele é fundamental para a nossa democracia. O eleitor consciente vai ter a opção de ouvir todo mundo, independente de como que a mídia local ali é organizada. Temos também o fundo partidário, que é um fundo que os partidos têm anual para pagar suas contas básicas, e tem o fundo eleitoral, que é para a época de eleição, para efetivamente fazer a campanha eleitoral. O fundo partidário pode ser gasto na campanha, transferindo para o fundo eleitoral? Pode. Mas a gente tem que lembrar que no mínimo 20% tem que ficar no fundo partidário, porque ele deve ser aplicado em atividades educacionais. O grande problema do investimento público nas campanhas eleitorais é o critério como ele é feito. Hoje, 99% desses recursos é baseado no sucesso eleitoral, ou seja, com o número de deputados que cada partido tem na Câmara. O partido que tem 50 deputados vai ter o dobro de dinheiro do que o partido que tem 25 deputados. E assim sucessivamente, vai ser proporcional. A grande questão é que é uma obviedade que o nosso sistema eleitoral ele é deturpado. Porque quando você olha para o Congresso, a grande maioria das pessoas lá são ricos, sendo que a grande maioria da população é pobre. O critério de distribuição do investimento público nas campanhas é que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles dele, porque ele vai basear no número de deputados que cada partido tem no Congresso. Só que a gente tem que lembrar que o processo eleitoral ele era muito fruto de caixa 2, quase que naturalizado, ele era muito fruto de distorções, e aí elegeu um Congresso. E com base nesse resultado, nós vamos dividir os recursos públicos que nós vamos investir. Então é óbvio que aquele Congresso não representativo, eleito em cima de práticas não republicanas, ele tem de tudo para se perpetuar, porque a lei garante que o investimento público seja proporcional ao resultado do sucesso eleitoral daquela eleição, feita de maneira totalmente distorcida. Então alguns críticos falam o seguinte, que seria necessário uma primeira eleição com os recursos por igual para todo mundo, para a partir daí a gente utilizar o critério de parte dos recursos ser igual para todo mundo e a outra parte baseado com a força que esse pensamento tem na sociedade. O grande problema disso, gente, é justamente a falta de critério. Se você aumenta a participação do financiamento público, você vai aumentar muito a importância do financiamento público. Isso também vai aumentar muito as consequências da distorção de um partido que talvez tem muita ideologia, ter muito menos recurso do que um grande partido de aluguel. Então nós já falamos aqui de duas áreas para atingir aqueles nossos dois objetivos. A vedação e restrição, o aporte de recursos públicos e agora nós temos o terceiro, a transparência. A transparência, gente, nada mais é do que cada vez mais detalhar a prestação de conta dos partidos, de cada centavo que foi gasto, de onde que veio esse dinheiro e muito mais que isso, publicar esse material, publicar essa informação para os eleitores da forma mais dinâmica, interativa e interessante possível.
para estimular os eleitores a procurar esse tipo de informação e saber uma coisa que é tão importante: quem financia os seus candidatos? Essa é a pergunta que o eleitor devia fazer, a primeira pergunta que o eleitor devia fazer. Então a transparência nada mais é do que armar o eleitor cada vez mais de dados e de informação, inclusive da informação das prestações de contas que os partidos já são submetidos e cada vez mais vão ficar mais apertadas. E na prática, gente, cada país vai achar ali qual que é o melhor caminho para regular, de acordo com sua própria cultura, de acordo com qual que é a proposta. Na nossa cultura, a gente já viu que, historicamente, o que nós precisamos mesmo é de aumentar a independência dos atores políticos para quem financia a campanha deles e de igualar as competições entre os candidatos. Para isso, a gente também já viu que são 3 áreas abordadas, né? A restrição, a transparência e o aporte de recurso público. O grande problema disso tudo, e que muitas vezes as pessoas questionam o próprio recurso público, é a falta de critério com que ele é utilizado. Mas a gente também sabe que ele é necessário. Então a gente não pode, como se diz, matar a vaca por causa do carrapato. Essa estrutura atual de financiamento de campanha tem muito que melhorar, mas aos pouquinhos ela está evoluindo. O que a gente precisa sempre de cobrar é, para qualquer tipo de reforma que for feita, sempre ser para diminuir as distorções do sistema antigo e nunca para aumentar as distorções, que seja no sentido de melhorar e democratizar esses critérios e não de acabar com o fundo partidário, que seria justamente um movimento totalmente contrário aos nossos objetivos. Então a nossa ideia é democratizar esse acesso e aumentar a fiscalização, porque a corrupção nasce no financiamento de campanha. Depois que o barão financiou sua campanha, muitas vezes a empresa dele é que vai ganhar a licitação na sua cidade, muitas vezes a empresa dele que vai fazer um concreto de má qualidade, muitas vezes a empresa dele que vai degradar o meio ambiente e a prefeitura vai ter que fazer vistas grossas. Para evitar esse tipo de dano à sociedade, se faz o investimento do fundo partidário e do fundo eleitoral. Eu acredito que quanto mais transparência e democratização dos critérios, menos distorcida vai ser a nossa representação. Mas nós temos que caminhar para que o Congresso seja cada vez mais reflexo e espelho da sociedade, e não uma coisa afastada, parecendo um outro país ou um outro planeta. Bom, gente, no mais, o próprio amadurecimento da democracia faz com que cada vez mais, além dos partidos e adversários que sempre fiscalizam e denunciam mutuamente um ao outro, a gente tem cada vez mais também cidadãos que fiscalizam, que participam ativamente do processo democrático. Mesmo não sendo candidato, ele está lá para fiscalizar. E a melhor maneira da gente aprimorar o nosso sistema é justamente esse. Você, cidadão, ajudando a fiscalizar, fazendo parte desse processo, até financiando aquelas pessoas que você acredita, sabendo que se você está ajudando aquele projeto, que você acredita, que você considera que é o melhor para sua cidade, aquele ator político vai diminuir a sua dependência de outros tipos de financiamento. Então é muito importante a gente entender como isso funciona, para que a gente apenas não reproduza uma lógica que parece até natural do Brasil, de que apenas rico pode participar da vida política. Bom, gente, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Queria mandar um abraço especial hoje pro meu irmão Thiago. Hoje a gente conversou disso, chegamos num consenso e aí gravamos esse vídeo aqui. Obrigado pela sugestão de pauta, Thiago. E se você não inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative as notificações e o principal mesmo, além de compartilhar o vídeo, é mandar seu comentário, sua sugestão. O ideal mesmo é a gente ampliar o debate. Eu tenho certeza que você vai trazer uma informação nova pra gente. Muito obrigado.